A graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã, nós da IPJ-CMS, estamos trazendo para você uma palavra, um estudo para a tua edificação. Isso encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha: naquele tempo passou Jesus pelas searas, em uns sábados, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espiga e a comer. Vamos parar neste pequeno versículo. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 10, que diz assim, ó: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Como nós sabemos, igreja, na lei de Moisés, o sábado era guardado pelos escribas e fariseus. Então, os fariseus, contemplando, louvado seja, o ato, a prática dos discípulos de Jesus colhendo espiga de milhos, naquele momento, ele repreendeu o seu mestre, ele repreendeu o teu líder, que era Jesus, que está aqui no versículo 12. Que diz: e os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Amém? Ou seja, mas será que os fariseus sabiam com quem estava falando? Será que a posição ao qual os fariseus tinham tomado estava correta, estava certa? Aí vamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, 14, que diz assim, ó: vendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os princípios e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. Ou seja, trata-se de uma referência à lei de Moisés. Trata-se, louvado seja o nome santo do Deus de Israel, de uma revelação ao qual, no livro de Colossenses nos traz, que Cristo, ele paralisou a lei com a sua morte, cravando o seu corpo sobre aquela cruz, porque em cima da lei de Moisés, a promessa de Deus não poderia se cumprir na minha e na sua vida. Mas Cristo, ele mudou toda essa situação, ele mudou toda essa lei, louvado seja, ao qual Moisés tinha deixado. No livro de Gálatas 3:21 diz: logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Ou seja, e a justiça não foi feita pela lei, a justiça foi feita pela morte de Cristo. Quando Cristo, ele padeceu naquela cruz, louvado seja o nome santo, ainda inocente e ainda santo, purificado, sem pecado algum, imaculado, Cristo, ele cravou os nossos pecados sobre ele. E a lei ao qual nos condenava, deixou de nos condenar, porque hoje vivemos pela graça de Deus, e não pela lei de Moisés, que seria hoje a doutrina do homem. Quando vivemos a doutrina do homem, passamos, louvado seja, não viver Cristo, mas viver, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, o que o homem pensa que é correto e certo. Nós deixamos de viver a verdade para viver a mentira. O mais interessante é que aqui no versículo 2, ele diz, né? E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas no versículo 6, o que Jesus respondeu: pois eu vos digo que estás aqui, quem é maior do que o templo? Ou seja, Jesus é o verdadeiro templo, Jesus é a verdadeira igreja. Enquanto muitos homens pensam que a tua congregação, que tal igreja é uma das maiores igrejas da América Latina, que tal igreja tem não sei quantas igrejas, que as nossas igrejas foram levantadas por Deus. Não, quem foi levantado por Deus foi Jesus Cristo.
e a Ele nós devemos uma adoração sincera e correta. Buscar diante do Filho do Pai, louvado seja, uma mudança em transformação. E a mudança desta transformação só quem pode nos conceder é Ele. Sabe para quê? Para que venha ver sobre a minha e a sua vida aquele arrependimento daquele tal pecado que você cometeu, que eu cometi, que nós falhamos, que nós tropeçamos. Sabe quem nos levanta? O Senhor Jesus. Aquele que está escrito lá no livro de Evangelho de João 3,16, ao qual Deus deu o teu único Filho unigênito para morrer por todos nós. Ou seja, Deus nos concedeu por teu grande e divinoso amor a morte do teu Filho para a purificação dos nossos pecados. Então hoje, eu e você não vivemos sobre a lei e o peso desta lei do homem, mas vivemos pela graça que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos concede todos os dias. Sabe por que eu e você estamos vivos hoje, amado? Porque Jesus Cristo nos concedeu essa graça da vida, pela tua rica e compaixão e misericórdia. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Aí aqui no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz um pequeno fogo incendeia. Olhe bem, se você risca um palito de fósforo e lança no pequeno bosque, aquilo vai ser, rapidamente. Assim a nossa língua, como está escrito no versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por quê? A língua nos traz essa maldição. Porque com a língua eu e você profetizamos o bem, mas eu e você também profetizamos o mal. Com a língua nós falamos a verdade, mas com a língua também nós falamos a mentira. Quer saber por que eu estou dizendo isso? Através do Espírito Santo de Deus, através do consentimento de Cristo. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Diz aqui, no versículo 5, né? O sacerdote repreendeu Jesus Cristo, mas quando ele repreendeu Jesus Cristo falou assim: eis que está aqui alguém maior do que o templo. Eles já ficaram sem ação. No versículo 5 aqui, de Mateus, capítulo 12, diz bem assim, ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Ou seja, é muito fácil, igreja, alguém jogar o peso em cima de você, mas dele tirar o peso. Ou seja, eu tiro o peso de mim e jogo em cima de você, mas eu não estou cumprindo nem praticando aquilo que eu lancei na sua vida, aquilo que eu lancei no meio da sua caminhada, aquilo que eu lancei, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, na mochila ao qual você está carregando, no fardo ao qual você tem carregado. É muito fácil, igreja. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Porque naquele tempo, o sacerdote não poderia comer, o sacerdote não poderia trabalhar, o sacerdote só poderia adorar a Deus nos sábados. Mas eles comiam, eles bebiam, né? Enquanto o povo não comia nem bebia. Ou seja, assim é você. Assim a igreja hoje diz, a tal roupa te condena, né? Não corte o seu cabelo, mas a mulher do pastor está lá cortando o cabelo. Não vista calça, mas a mulher do pastor está lá vestindo calça, né? Não vista short, mas o pastor está vestindo short. Não assista a televisão, mas o pastor está assistindo televisão, né? Não ouça música do mundo. Não se assente na mesa de escarnecedor, como está escrito no livro de Salmos, capítulo 1, né? Bendito o varão que não se assenta na mesa dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Está falando mal da vida dos outros, está querendo ser melhor do que o irmão, né? Fazendo aquela reunião de intrigas, entendeu? Mas o pastor está enfiado naquela reunião, está enfiado ali ouvindo música do mundo porque os seus amigos são mundanos, mas você não pode. Então o que acontece? O peso está em cima das suas costas e vai chegar um momento que você não vai suportar. Então neste momento, igreja, eu te chamo para uma experiência, né? Louvado seja o nome santo do Deus de Israel, diante de Cristo. Eu te chamo neste momento, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, não somente para uma experiência, mas para uma fidelidade, para um concerto, para uma nova aliança com Jesus Cristo e não com o homem. Você que tem aí adorado o homem, você que tem aí buscado, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, o que o homem deseja para você e não Deus, aleluia. Eu estou aqui te chamando nesta manhã para que você esteja neste momento fazendo, né, uma nova aliança com Cristo Jesus e não com o homem. Está aqui escrito no livro de Tiago 4:11, que diz assim, irmãos,
Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal um de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Juiz, igreja, nós só temos um, Jesus. Jesus é o verdadeiro juiz. Jesus foi aquele que padeceu por amor a mim e a você. Jesus foi aquele que deu a tua vida para a purificação dos nossos pecados. Então não cabe a nós, igreja amada, falar mal de A, de B, de C, de D, de E. Não cabe a nós dizer o irmão vai para o inferno, não, porque só quem vai condenar o irmão é Jesus, não é eu e você. No versículo 3, o Senhor diz, ele porém lhe disse, não tendes, aleluia, glória a Deus, lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como? Entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou seja, como nós sabemos, tudo que é consagrado dentro da igreja só pertence a quem comer. Nós, sacerdotes, pastores, líderes, esposas, mas quem vem de fora não pode comer, a não ser que seja permitido por Deus, Louvado seja uma santa ceia, uma festividade, a qual foi consagrada perante a Deus para entregar para o povo como bênção, como dádiva de Deus, que significa presente. Aí sim, igreja, mas não era lícito Davi entrar na casa do Senhor e comer junto com seus convidados, Louvado seja, mas ele fez isso. Ou seja, mas ninguém o acusou, ninguém julgou, ninguém condenou. Por quê? Porque Davi era rei. Quantas igrejas hoje não deixam de repreender os seus membros porque tem uma condição financeira maior, mas a você que é pequenininho, ela está julgando, ela está condenando, ela está repreendendo, ela quer que você ande na linha certa, na linha correta, na lei dos homens, mas a lei de Deus está ficado para trás. A vontade de Deus na sua vida tem sumido. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. E o que é que acontece no meio deste sumiço? Aleluia. Que Deus na sua vida vai significando o nada. E Deus vai se afastando de você, porque você não está observando o que lei ou o que Deus deseja para a sua vida. Você está observando o que o homem tem desejado para você. E vai chegar um momento que você vai se cansar. No livro de Tiago 3,2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, não adianta você condenar o nosso irmão, julgar, maltratar, defamar, se todos nós tropeçamos, se todos nós erramos, seja em palavra, seja no caminhar, seja, louvado seja o nome santo de Deus, vindo pronunciar, seja na prática, todos nós, igreja, erramos e falhamos. Então não cabe a mim dizer para o irmão ou para a irmã, dizer assim, você vai para o inferno, porque essa prática que você cometeu aí não é de Deus, Deus não está mais contigo porque você cometeu tal prática aí hoje, que Deus não aceita, que Deus não permite. E essa prática que você cometeu hoje já não tem mais perdão diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Será que eu vou estar sendo justo, sendo praticante e pecador como você? Não. Agora, como líder, eu tenho a obrigação e o dever de repreender o teu ato, tá entendendo? Para que você volte para Cristo e Cristo possa te perdoar e você possa continuar no trajeto do objetivo da nossa salvação, Para que você não perca essa salvação, mas para que você receba da parte do Senhor Jesus Cristo através do teu arrependimento. Através da misericórdia de Deus, você alcance a tua graça, Aqui no livro de Evangelho de João 17:20 diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, os discípulos naquele momento estavam sendo julgados, estavam sendo condenados pelos fariseus, pela sua observância, louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, pela sua observância, igreja, aqueles discípulos para ele não pertencia a Deus. Jesus Cristo para eles não pertencia a Deus, mas eles estavam ali insistindo na tua repreensão, na tua condenação, sendo que os próprios cometiam atos piores diante de Deus, sendo que os próprios não obedeciam à lei que eles cobravam, e foram assim repreendidos por Jesus Cristo, como está escrito no livro de Mateus 12:5. Ou seja, como o próprio Jesus disse, não sabeis vós que os sacerdotes praticam coisas piores nos sábados?
e ficam sem culpa? Será que Jesus, ele repreendeu errado ou correto ou certo? Corretamente, né, igreja? Então, ou seja, assim somos nós, igreja amada do Senhor, tá? Jesus, ele é o nosso advogado hoje. E como advogado hoje, ele quer que eu e você se consertamos, para que eu e você saia das garras do inimigo e entre sob a poderosa proteção de Deus. Porque neste momento, quando somos pecadores e falhos, o que é que acontece? O inimigo está o quê? Nos condenando ao inferno. A todo momento o inimigo está lá nos acusando diante de Deus. Mas quando nós nos arrependemos pelo amor que sentimos por Deus, o que é que acontece? Deus, ele nos perdoa. E a partir então deste momento nós já não estamos mais sob a garra do inimigo, mas pelas poderosas, santas mãos divinas ao qual nos protege de Deus. Deus derrama sobre a nossa vida a tua proteção. Anjos são acampados ao vosso derredor. Escudos são colocados sobre a sua vida para rebater todo o mal e estraçalhar todo o inferno e toda a seta maligna que vem contra a sua vida. O que acontece na vida, da provação, das dificuldades, isso faz parte da caminhada. Isso não vai mudar. Mas Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está agindo na sua vida. Então não olhe para o que o homem diz para você hoje, e nem o agora, e nem o amanhã. Mas olhe para o que Deus, ele fala contigo nesse momento. Porque nesse momento, Deus, ele está falando contigo. Como está escrito aqui, ó. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel, né? Que ele diz novamente: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Jesus, ele roga por todos aqueles que creem nele. Jesus, ele roga por todos aqueles que creem na sua palavra, que obedecem à sua santa palavra, à tua doutrina. Louvado seja o nome santo do Deus vivo de Israel. Aí no versículo 7 diz assim: mas se vós soubeis o que significa misericórdia, quero eu, e não sacrifício. Não condenareis os inocentes. Ou seja, Jesus não quer que a gente condene uns aos outros, porque diante de Cristo nós somos o quê? Inocentes. Mas isso só acontece, essa verdadeira inocência, quando há arrependimento, quando há obediência diante da palavra de Deus e não diante da palavra dos homens. É por isso que a todo momento o interessante é o irmão ou irmã estar acompanhando a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós acompanhamos a palavra de Deus, Deus nos mostra o caminho certo e correto ao qual devemos prosseguir. No livro de Tiago 3,14 diz assim, ó: mas se tendes amarga inveja e sentimento vaccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal, diabólica, né?